Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Hoje o tema é tipos de apresentação. Que abordagem eu posso usar para atingir o meu objetivo com a minha assistência? Qual é o objetivo de eu estar falando com a minha assistência? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Henrique Galberto e esse é o canal O Apresentador. Muito bem. Quando falamos de apresentação, a primeira coisa que devemos nos perguntar é qual é o objetivo dessa apresentação. Você vai ter pelo menos três objetivos para atingir com o seu público. Primeiro, informar ou encantá-los, né? Uma apresentação assim que os anime, né? Passar a informação com essa ideia. Segundo, convencer ou dissuadir. Você quer convencer a pessoa de algo ou uma informação ou desconvencê-la. Né? A gente pode colocar dessa forma. Nesse caso, é dissuadir. E por último, motivar ou engajar, aonde o seu objetivo é levar a sua assistência a tomar uma ação no final da palestra. Com essas três coisas em mente, nós podemos então iniciar aqui a nossa conversa. Mas como que eu vou definir um objetivo da minha apresentação? Vamos te dar aqui uma ajuda. Tem três coisas que vão te ajudar a definir qual que é o objetivo. Talvez você tenha um assunto em mente, mas não saiba como abordar isso, como é que eu vou trazer isso, transformar isso em informação, em conteúdo, né? Tudo bem, calma. Primeiro, após você saber o assunto, defina um tema. Qual tema você quer abordar? O tema ele tem que ser real, tem que ser coerente e de fácil memorização. Se possível, ele pode ter um tema e um subtema, né? Algo que vai reduzir ali em uma frase tudo o conteúdo da tua apresentação. A segunda coisa é a mensagem que você quer passar. O resumo da questão, né? Isso geralmente tem o tema, que é o título, né? E o que eu acabei de falar, né? Aquele resumo. A mensagem é esse resumo. Entendeu? É tudo o que nós vamos discutir aqui resumido em um tópico. E por último, a que conclusão o seu público quer chegar quando você encerrar a sua palestra. Não estou falando das últimas palavras, tá? Não estou falando disso. Estou falando do espírito do seu público quando você encerrar. Qual deve ser o espírito? Aí a gente entra no que a gente acabou de dizer. Eu quero informar ou encantar. Eu quero convencer ou dissuadir. Eu quero motivar e engajar. A sua palestra vai se concentrar num desses três itens. Tá? Só lembrando que cada item vai de uma coisa a outra, de informar a encantar, de convencer a dissuadir e de motivar a engajar. Tá bom? Então, como que eu vou escolher a abordagem? A sua apresentação ela tem que ser realizada de pelo menos três formas. Três formas básicas. Tá? E a primeira, ela se divide em duas. Mas existem pelo menos três formas básicas de você atingir o objetivo que a gente viu ainda há pouco, né? O objetivo básico da palestra, que é informar, convencer ou dissuadir e motivar ou provocar uma ação. Como que eu faço? Como que eu consigo atingir esses três objetivos? Então, nós temos aqui pelo menos, no geral, serão quatro,
né, formas de abordar a assistência. Primeira forma, expositiva. É essa que se divide em duas. A expositiva, que é o fato só de você colocar o assunto, né, explicá-lo, ela se divide em duas. A expositiva direta e a expositiva dialogada. Nós também teremos a apresentação narrativa e a apresentação persuasiva. A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Eu até citei sobre isso. Enquadrar muito bem o tipo de apresentação no seu perfil vai te ajudar muito a enfrentar o nervosismo, que foi justamente o tema do vídeo anterior. Tá ok? Vamos entrar então em cada ponto desse e procurar explorar bem cada item para a gente entender como que funciona cada uma dessas apresentações. Tá bom? Na expositiva, nós vamos ter, como já dito, direta e dialogada. A expositiva, de forma geral, ela vai explorar justamente a instrução, a informação repassada, ponto a ponto, geralmente de forma oral. A pessoa fala a outra. Ok? A direta, tá claro no nome, né? Ela é feita de forma direta. Um fala ao outro. Mas a principal característica dela é que ela é uma via de mão única. Por quê? Porque só há um interlocutor, né? Aquele que expressa a informação. No caso, o apresentador. Tá ok? Nesse caso, só ele apresenta a informação. Só ele analisará as evidências e vai expor para a assistência a conclusão pessoal dele, podendo convencer eles do assunto ou não. Tá bom? Podendo as pessoas discordar ou não. O papel dele é apenas isso: repassar a informação. Claro, nesse caso, quanto mais imparcial, melhor, né? Seria o caso do jornalista. Ele apenas repassa a informação. E nós confiamos que ele seja o mais imparcial possível nesse sentido. Nós temos a outra, que é a expositiva dialogada. Aí a gente já consegue entender bem do que se trata, né? É um diálogo. Não é mais uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Há uma comunicação. O papel ali do apresentador é apenas a interlocução do assunto. Mas na hora de analisar os fatos, é feito em conjunto. O conhecimento é construído junto. Mas vamos ver profundamente cada uma dessas aí. Primeiro, a expositiva direta. Quais são os prós e os contras de utilizar essa abordagem? Só lembrando que todos esses têm prós e contras. Todas as abordagens que nós veremos aqui, elas têm prós e contras. Você vai analisar o grau de dificuldade de cada uma, o que melhor se adapta ao seu perfil e vai escolher ali a melhor abordagem. Inclusive, se for o caso, um mix delas. Tá bom? Então, vamos aos prós da expositiva direta. Como já dito, é uma abordagem de via única. Então, é uma abordagem impessoal. Eu não estou, sinceramente, ligado à minha assistência. Eu só estou repassando uma informação, sem nenhum apego emocional com quem a recebe. Então, o que observamos? Isso é confortável para quem passa informação. Eu não preciso me preocupar com quem está escutando. Então, só estou expressando a pessoa que cuide do conhecimento que está sendo repassado a ela. Meu papel aqui é só transmiti-lo. Outro ponto pró é que ela não exige um conteúdo visual. Como dito logo no início, né, as abordagens expositivas elas visam mais a informação passada de forma oral. Então, não precisa se preocupar muito com questão a elementos visuais. Você apenas repassa a informação. E um outro ponto interessante também, muito a favor, é o controle do tempo. Né? Às vezes se tem um tempo X para ser abrangido aquele assunto
E você, com base na sua prévia preparação, você consegue muito facilmente se colocar dentro do tempo. Afinal, você já treinou para fazer isso dentro daquele tempo específico. Vamos então aos contra. Bem, primeiro ponto contra é a profundidade do conhecimento. A questão do seu apanhado do assunto. É necessário que você tenha estudado muito, porque falar sem parar sobre um assunto, né, seguindo uma linha lógica, não é fácil. Ainda mais se nos identificamos com o assunto, a gente pode acabar desviando para um lado, para o outro, e aí acabar nos perdendo ao abranger o tema. Outro ponto contra é que estamos partindo de que a assistência ela tem ou a assistência toda ou parte da assistência tem um conhecimento quase nulo do assunto. Então você precisará contextualizar a assistência para poder entender tudo do que se trata. Outro ponto contra também é o feedback, visto que é algo impessoal, a gente não tem retorno do grau de entendimento da assistência sobre aquele assunto. Quanto está sendo compreendido? Nós não sabemos, porque é uma via de mão única. E por último, a autoridade comprovada. É necessário, você pode fazer isso no decorrer, logo no início da palestra, né, a forma como você se expressa e se comporta, mostra a sua autoridade sobre o tema, ou você tem que ser realmente uma autoridade conhecida dentro daquele tema. Porque ouvir durante um tempo prolongado uma pessoa falar sobre um assunto que nós não conhecemos totalmente ou somos totalmente leigos, conversando com uma pessoa desconhecida, é difícil, né, de ver como a gente pode nos concentrar no assunto e poder absorver algum conhecimento dali. Então, esses são os prós e contras da abordagem expositiva direta. A expositiva dialogada. Bem, expositiva dialogada, como a gente lembra, é uma via de mão dupla. Há uma comunicação entre o apresentador e a assistência. Quais são os prós e os contras, então, desse tipo de abordagem? Primeiro, os prós. Bem, é uma abordagem de contato, né? Então, facilmente se cria um vínculo com o público. Aquela questão da autoridade, a gente vence muito fácil, que a gente viu agora no último ponto da expositiva direta. Isso é vencido muito fácil na expositiva dialogada, porque as pessoas vão comentando e você vai comentando em cima. Isso te dá a chance de dar a essas pessoas uma visão de autoridade sobre aquele assunto a você. Outra vantagem é que o palestrante é um mero guia. A única preocupação dele é ajudar a assistência a chegar à conclusão correta. Para essa abordagem, também nós vamos ter o conhecimento nulo ou quase nulo da assistência. Isso é uma vantagem porque com o público e aquele assunto sendo encarado naquele primeiro momento, todos veem você como autoridade. Então, isso é um ponto a favor. Te ajuda muito a conseguir explanar o assunto. E por último, temos o controle avançado, o autocontrole da compreensão da assistência. À medida que você vai se comunicando com a sua assistência, você tem ali a oportunidade de fazer a construção do conhecimento junto com eles. À medida que eles vão levemente objetando ou pedindo maiores detalhes de um ponto ou de outro, o que um diz completa o do outro, ou alavanca algo, esse ponto já tinha entendido, mas na forma como você ajudou isso daqui, o conhecimento do outro maximizou. Entendeu? E os pontos contra, né? Bem, como natural, né? Na expositiva, o grau de conhecimento tem que ser elevado. Aqui não é diferente.
é necessário um grau de conhecimento elevado do tema. Por quê? Porque as pessoas irão questioná-la. Afinal, você está expondo e está deixando aberto a elas exporem a sua falta de compreensão do tema. E por mais que a gente ache que está abordando o tema muito bem, é inevitável que a pessoa talvez não entenda uma parte, uma ligação ali entre a abordagem. E nosso papel é unir esse raciocínio. Não podemos pensar que nós somos melhores apresentadores, melhores instrutores, porque sempre ficarão lacunas, como nós pensamos, na forma como o outro pensa. Tá ok? Então, é necessário profundo conhecimento. Quando a pessoa objetar, tem que pegar aquele conhecimento e ajudá-lo a colocar no caminho correto. O ponto contra também é a questão do conhecimento, né? Todo mundo está partindo do zero. Então, demanda um pouquinho de cuidado ao introduzir as pessoas no tema. Tem que ser algo rápido, mas também algo conciso o suficiente para que você possa continuar dando ali o início da sua palestra. Outro ponto contra também é a questão do controle do tempo. Visto que você está dando a outros a oportunidade de se expressar e objetar o que se diz, você pode acabar se concentrando demais nas objeções e deixar de construir o conhecimento, chegando no ponto onde o seu tempo se excede. Não conseguimos concluir ali o objetivo da abordagem, né, da construção do conhecimento. Não consegui expor tudo para as pessoas. E o último, o desgaste mental excessivo. É aquela questão, você treinou para uma coisa, você chega lá e você sabe que vai encontrar uma coisa um pouco diferente. Né? Você treinou apenas para se expressar, não treinou para vencer a objeção. Mas elas vão acontecer, afinal, está aberto a isso. E pode acontecer, né, de você ficar dando respostas, e de certa forma, algumas com um nível elevado de complexidade, né, que exigiriam ao ouvinte um conhecimento mais profundo do tema, e aí você acaba tendo que prolongar. O mais sensato nesse momento, se for parte da sua palestra, é dizer: nós veremos isso na frente, tá bom? Porque o desgaste mental vai ser massacrante. E uma questão aqui, fora a parte, né? Ela não é uma regra. Vamos só passar aqui, que é a questão do conteúdo visual. Apesar de ser expositiva e a principal forma de repasse de informação é o diálogo, né? Você ainda assim pode usar recursos visuais. Entretanto, esses recursos devem estar diretamente relacionados ao tema e sempre necessitarão que você diga algo que ligue o tema à imagem. E sempre que você solicitar a opinião das pessoas sobre o conteúdo, se puder estar vinculado a uma imagem, é melhor. Porque a imagem limita a opinião da pessoa. A imagem mostra um cenário único e simples, o que ajuda a gente a ter da pessoa uma informação mais precisa do que não ter imagem nem nada, e você abre o diálogo e diz coisas como assim: o que você acha? É muito vago. A pessoa pode dizer, ela pode levar 30 segundos, ela pode levar 1 hora para a apresentação. Mesma coisa, qual a sua opinião? A opinião de todo mundo é complexa sobre qualquer assunto. Quando me perguntam minha opinião sobre alguma coisa, às vezes, na tentativa de justificar aquela opinião, acaba entrando em outro assunto. Então, imagina só como seria delicado fazer esse tipo de pergunta numa apresentação. Então, ligue a essa pergunta, essa participação da sua assistência a algo físico. Se não der para utilizar uma imagem, se for extremamente oral, né, ali a tua apresentação, monte um quadro mental. Como a gente já falou aqui alguma vez. Imagine que, suponhamos que, se fosse no seu caso, entendeu? O que você faria? Você concorda ou não? Coisas simples, coisas diretas, que facilitem
a tua abordagem daquele assunto para a tua assistência. Como fazer então, né? Como que eu posso fazer minha abordagem expositiva direta, minha abordagem expositiva dialogada? Vou falar aqui 3 coisas sobre cada uma. Expositiva direta. Apenas exponha o assunto. Isso é muito confortável. Exponha o assunto e o seu ponto de vista. Simples assim. Outra coisa, ainda sobre a expositiva direta, você pode ter um esboço. Não é errado você utilizar ali um esboço, uma colazinha, né, para ajudar a expor o assunto. Mas o uso dela ajude você a fazer a sua apresentação de forma coerente e concisa. Se você optar pelo esboço mental, aí você vai precisar realmente ter um nível alto de preparo. E por último, se o esboço, né, é escrito, use-o e mostre que você o usa. No caso da expositiva dialogada, à medida que você for abrangendo o tema, for consumindo o tema, sempre envolva a assistência. Ou usando a técnica do quadro mental, ou de uma imagem realmente, propriamente dita, ali como a gente falou ainda há pouco. E isso vai ajudar você a saber o grau de engajamento da tua assistência com o tema. Questão como concorda, não concorda, lembra ou não lembra, é o tipo de coisa que ajuda ali a assistência a engajar no tema. Mas você também pode usar aquela técnica da palavra ou da frase incompleta, né? Que geralmente você termina a frase e espera que as pessoas completem. Geralmente todo mundo fala assim numa só voz, né? O que você espera. Dá muito certo. Dá aquela sensação de coletivo e tal. Todo mundo está aprendendo junto e no final funciona muito bem. Tá ok? É isso aí. Outro ponto dessa questão da expositiva dialogada é justamente sempre que você encerrar alguma parte significativa do tema, um subtema, um subtópico, alguma coisa, se você terminar, tente dar uma recapitulada breve, uma lição, alguma coisa que dê para fixar, para pegar aquele conhecimento que foi construído durante um tempo talvez longo, compactar ele num conhecimento único. Tá ok? Aí ajuda também a assistência a entender o fio da meada e introduzir o próximo tema na mente deles mesmos. E com questão, aquele negócio do contato visual não, a questão do uso de gravuras e quadros mentais, sempre que você fizer uso desses recursos, peça para as pessoas olharem para a gravura e fale algo. Deixe ele, incremente a imagem com uma narrativa, com uma coisa que agregue valor. Entendeu? Ou peça para alguém opinar sobre a imagem. Isso também engaja a assistência e o conhecimento ali também evolui muito mais rápido, porque eles observam que alguém conosco, né, é capaz de contribuir para a construção do conhecimento naquele momento. Se ele pode, eu posso, ele pode, todo mundo pode, todo mundo aqui junto, entendeu? Então, quer dizer, cria um clima muito legal dentro da apresentação. A nossa próxima forma de abordar temas em apresentações é a forma narrativa. Geralmente são abordagens envolventes, onde necessariamente as pessoas se enxergam dentro do assunto e eles conseguem ver o começo, o meio e o fim. Eles se identificam dentro da abordagem do assunto, como num filme, né? Nós temos total noção de da onde é o início, onde é o meio e aonde é o fim do filme. Sempre no início é aquela contextualização, o que está acontecendo, não é verdade?
No meio, nós encontramos o problema, a tentativa de solução, encontramos a virada, né, a virada do jogo, né, e encontramos a conclusão. Numa palestra narrativa, você tem justamente essa estrutura, uma estrutura histórica. É uma abordagem que explora muito o recurso visual, porque tenta ligar as pessoas, a assistência ali, de forma física e mental, estimulando o raciocínio lógico, a participação. Nesse tipo de abordagem, também é comum a participação de pessoas. Mas quais são os prós e os contras se usar esse tipo de abordagem? Bem, temos 3 de cada. 3 pontos pró e 3 pontos contra. Os 3 pontos pró. Fácil assimilação da assistência. É uma abordagem espontânea e envolvente. Um conteúdo de alto valor. Um conteúdo extremamente didático, de alto aprendizado. Geralmente as pessoas saem com a explosão de conhecimento. Essa é a vantagem da narrativa. Por quê? Porque ela sempre contextualiza a pessoa, fazendo o grau de empatia dela ser muito alto dentro da apresentação. Se identificando com o apresentador, caso seja a história dele, que esteja ilustrando lá, ou seja alguma outra história, ou que sejam várias histórias, mas até historinhas curtas, mas que as pessoas se identifiquem. Se colocarmos tudo isso dentro, sem dúvida, a narrativa é uma excelente opção. E os pontos contra? Exige uma elaboração muito criteriosa dos slides, das ilustrações no flipchart. A estrutura da ideia tem que estar muito bem montada. Afinal, você vai usar aquilo, né, aquela imagem, como auxílio na sua apresentação. Aquilo ali é como se fosse ali o calço, né? Aquilo que está ali te dando respaldo do que se diz. Um ponto contra também, que a gente pode colocar aqui, é o controle visual excessivo, né? Porque visto que é uma abordagem muito espontânea, é normal que você tenha muito contato visual. E aí pode acabar que, se você tem um problema com isso, vai sentir um pouquinho de dificuldade no início. Mas só lembrando, como eu disse no vídeo anterior, o contato visual é uma coisa boa para passar nervosismo, tá bom? Então, mantenha o contato visual. Vai sentir a pressão naquele primeiro momento, mas segura a onda que vai dar certo. Ou, por último, o ponto contra é o trajeto definido. A rota, por onde vou passar, se vou fazer alguma nuance e tal. Precisa ser uma apresentação muito bem estruturada. Você é como... Não é só o fato da pessoa correr na pista. Ser um bom piloto não é o suficiente para você ganhar a corrida. Você precisa de um bom carro. Você é o piloto. O carro é o que você usa lá para suporte na narrativa. As histórias que você conta, as ilustrações que você faz, as imagens que você exibe. Isso é o teu veículo. Então ele precisa ser de alta qualidade. E o trajeto, o que vai ser feito, você precisa saber também. Um piloto não ganha corrida só porque ele é bom e o carro é bom. Ele conhece a pista. Ele sabe onde frear, onde acelerar. Você precisa saber isso sobre o seu tema. Onde eu posso correr, onde eu preciso esmiuçar melhor. Que história precisa ser explorada e que outra história é meramente retórica. Siga esses conselhos e você vai ter uma boa palestra narrativa. Mas como fazer então a minha palestra narrativa? Bem, temos aqui algumas dicas. Primeiro, inicie com uma história, ou seja ela real ou uma suposição. Coloque a pessoa dentro. Procure colocar o público dentro do assunto. Crie empatia do seu público sobre o tema. Para isso, escolha iniciar com uma boa história. Não é indicado, mas nesse caso específico pode-se iniciar com um vídeo. Claro, curto, essencial, ou melhor, uma imagem que ilustre muito basicamente o fato que será debatido.
Mostrando a imagem, você apresenta o tema, coloca o público dentro da situação. Ele vai se identificar. Se não realmente não houver alternativa, talvez você possa mostrar um vídeo curto. Tá bom? Nesse início, talvez seja interessante explicar para o público qual é o problema. Como chegamos à conclusão que é esse o problema efetivamente. Depois tente criar a empatia do público sobre a resolução daquele problema. O público tem que andar com você no tema e na resolução do problema. Ali no meio ou do meio para o final, mostre ao público a dificuldade de se resolver. Uma ou duas dificuldades. Explore isso. Explore o desejo de resolução. Explore isso. E sempre que possível, explique uma imagem ou uma história. Sempre coloque o público dentro da situação. A empatia sobre o tema e sobre a resolução não pode parar. É como apertar a mão e continuar apertando ali, entendeu? Até você ter certeza de que a pessoa... Até que você tenha certeza de que você conseguiu transmitir total confiança para a pessoa. Geralmente, as pessoas apertam forte a mão com esse intuito. Então, tente fazer isso. Contar histórias, já contei o efeito disso em outros vídeos, mas contar histórias é uma coisa incrível. Isso cria muito vínculo com a tua assistência. Então, explore muito bem isso daí. E no final, quando já para concluir o assunto, o que você pode fazer? Mostre o resultado e por que aquele é o melhor resultado. Tente evidenciar isso daí, sempre colocando para a sua assistência histórias. Coloque ela dentro do caso para que a assistência corrobore o seu motivo ou o motivo de quem é a questão lá na sua apresentação. No final, termine com uma reflexão, uma frase de efeito, alguém famoso ou um ditado. Mas a última palavra deve ser sua. Você deve sair desse momento deixando a sua assistência com algo a pensar. A nossa próxima abordagem em apresentações é a persuasiva. Essa é bem interessante. A palestra persuasiva, ela tem um perfil muito atípico. Como a gente falou logo no início, ela não tem uma aplicação um tanto didática, que visa agregar valor à sua assistência. Apesar de que ela pode tentar fazer isso para ganhar a confiança. Mas o objetivo dela não é entregar o valor. Não é entregar o conhecimento. É motivar a pessoa a uma ação. Né? Eu quero que você faça algo. Então tudo que eu estou fazendo é para que você faça. Não estou interessado essencialmente na pessoa, mas no que ela pode fazer. Entendeu? Geralmente técnica usada em vendas, né? O que as pessoas estão te falando é para induzir você a comprar. Aí existe curso de vendas. Ela vai tentar criar, assim como na última que a gente viu na narrativa, um vínculo, palestrante, tema e assistência. Explora um monte de recursos visuais, ajuda, engaja as pessoas ficam impressionadas ali com aquilo tudo. Entendeu? Assim como na outra, elas são envolvidas sem se perceber, porque estão sendo persuadidas, levadas a crer, levadas a acreditar. E quais são os prós e os contras desse tipo de abordagem? Encarando os prós, primeiro, o autoaproveitamento da assistência. A assistência, ela embarca com o apresentador. Ela fica ali engajada o tempo todo, participando, até mesmo algumas vezes motivando o apresentador. Também é possível ver o alto engajamento da assistência com o tema. E a vantagem principal é que o resultado é garantido. Você com certeza vai conseguir que a maioria das pessoas tomem a ação que você precisa que elas tomem no final da sua palestra. Mas e os pontos contra? Bem, o primeiro ponto contra é justamente o fato de que ela não vai servir muito para ensinar, né?
Apesar de que você pode fazer isso pela questão do vínculo valoroso, né? Para criar aquela empatia da assistência, você pode ali acabar entregando um conteúdo de valor para que as pessoas te vejam como autoridade e tudo. Mas, essencialmente, não é principal motivação ajudar o outro, né? Agregar valor, dar conhecimento a ele. Não é isso a real motivo, o real objetivo dessa abordagem. Outra questão importante é o conhecimento do apresentador sobre o tema. Isso também nós vimos todos precisam de um elevado conhecimento do tema. É necessário. Daí, primeira videoaula, aprender para apresentar. Tá, pessoal? Dessa vez eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo lá, tá bom? Qualquer coisa, clica lá e assiste esse vídeo. Terceiro ponto, o uso preciso, sincronizado e racional de gatilhos mentais. Se você não sabe o que é, pesquise então o que são gatilhos mentais. O nome já nos dá a noção do que possa ser, né? Gatilho nos remete a uma arma, né? Então, se você aperta um gatilho, você tem um resultado garantido, né? Você provavelmente terá um tiro. No mínimo, se não tiver bala, você vai ter ali o disparo da arma ali sem munição. Mas de qualquer forma, existe um resultado, né? Apertar aquele gatilho dá essencialmente um resultado. Gatilhos mentais é apertar gatilhos na mente da pessoa que a fazem tomar uma ação praticamente involuntária. Involuntária para ela, né? Para você é proposital. E por último, e se não o mais importante, é o profundo conhecimento do perfil da assistência. Quando se precisa persuadir pessoas, você não vai conseguir persuadir todo mundo. Existem pessoas mais propensas a compreender o que você fala, a aceitar o que você diz. Quem são essas pessoas? O que elas pensam, como elas agem, idade, sexo, se estudam, são desempregados, entendeu? Conhecer o perfil psicológico e social, demográfico do seu público. Por isso, é uma abordagem muito específica, né? Por isso que ela tem essa dificuldade de aplicar na questão do ensino. Tá bom? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o seu comentário. Que coisa sobre a apresentação você gostaria que eu abordasse aqui para você? Mas vai me dando dicas, vai me dando ideia aí que eu boto aqui para vocês. Pode ficar tranquilo. Não esqueça de dar aí o seu like para ajudar aqui no canal. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.